muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Távola Redonda. Se você gosta de literatura e de psicologia, você chegou ao canal certo. Nós, além de lermos esses clássicos, entramos na parte psicológica e comportamental desses personagens, porque nós aprendemos com eles, nós aprendemos com a perspectiva desses autores. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Marques, eu sou membro do Clube de Leitura Távola Redonda. E para quem já me conhece o canal, muito bem-vindo de volta. O nosso clube começou em 2019 e migrou para encontros online aos sábados via Google Meet. Por conta de quê? Do Covid. Mas é bom dessa forma, porque nós podemos receber pessoas de todo o Brasil. Todos aqueles que se interessarem e quiserem fazer parte já são desde já muito bem-vindos. O livro que vai ser analisado hoje é O Conde de Monte Cristo, que foi o nosso queridinho e há muito a ser aprendido com ele. Vamos embarcar agora nas aventuras de Edmond Dantès, né? E todo o seu processo de transformação, que começou com um rapaz ingênuo de 19 anos e termina já com um homem maduro, sábio, detentor do seu destino. E, por sinal, o autor, tentarei falar um pouquinho só o nome dele, porque ele é francês, Alexandre Dumas, mas para nós aqui vai ficar Alexandre Dumas. O pai de Alexandre Dumas, Tomás Alexandre Dumas, ele era filho de um marquês branco e de uma haitiana escravizada. Ou seja, o que torna Alexandre Dumas um homem com ascendência africana. Por que isso aconteceu na história? O Haiti foi colonizado pelos espanhóis em 1492, mas isso aconteceu antes da chegada dos escravos. Nesse período, os índios eles foram escravizados e dizimados. E em 1625, a França ela torna o Haiti sua colônia e manda importar a mão de obra africana, como aconteceu no Brasil, para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Mas tem uma coisa, o pai de Alexandre Dumas, ele era general do exército de Napoleão. É bom que se diga que ele foi a primeira pessoa negra a assumir o cargo desses como oficial no exército francês e de Napoleão. Ele empreendeu várias batalhas, mas uma delas eu quero deixar registrada aqui, que foi a Batalha das Pirâmides, que foi retratada inclusive no filme de Napoleão, não sei quem assistiu, a biografia de Napoleão, pois essa batalha estava lá o pai de Alexandre Dumas. Se você fizer uma pesquisa agora, você vai encontrar Alexandre Dumas pai e Alexandre Dumas filho. Porque um dos filhos de Alexandre Dumas seguiu seus passos levando o seu nome. Alexandre Dumas, escritor e dramaturgo, teve como grandes obras na sua história como escritor O Conde de Monte Cristo, que é o responsável por estarmos aqui agora, vamos falar sobre ele, e também Os Três Mosquiteiros. Lembram do filho dele, Alexandre Dumas filho? Muito bem, aqui vai. Alexandre Dumas pai e Alexandre Dumas filho. Ele escreveu A Dama das Camélias, um grande sucesso também, grande repercussão, filmes. Ele realmente ascendeu como escritor, fazendo honra ao pai. Alexandre Dumas, é bom que se diga que do mesmo jeito que a história é dividida em eras, a literatura também. E o Alexandre Dumas, ele está inserido no movimento romântico e ficção histórica. E em ficção histórica, digamos que ele meio que se torna o pai, meio que da ficção histórica, por um único motivo, porque ele vai se destacar dentre todos os escritores com o estilo chamado de romance de capa e espada. No caso, a obra que representa a capa e espada é a obra Os Três Mosquiteiros. Alexandre Dumas, ele foi muito bem sucedido em vida. Vejam bem, ele era um afrodescendente no século XIX, um escritor francês. E ele foi lido, ele foi ovacionado, ele ficou rico mesmo, ele ficou muito bem de vida. Só que tinha uma coisa, a gente aprende muito com a vida das pessoas, a gente aprende muito a nossa vida, mas aprendemos muito vendo, né, gente? Muito, porque há pessoas que são inspiradoras e outras que nos inspiram o contrário, né, pra gente não fazer aquilo ali. Fica um toque pra gente não fazer, não cometer aqueles erros, né, fica um aprendizado aí. No caso do Alexandre Dumas, ele, inteligentíssimo, um grande escritor, digamos, um mestre do romance histórico, ficção histórica, porém a vida dele, pessoal, era muito desregrada. Ele casou um casamento de 4 anos, ele teve filhos fora do casamento, mesmo casado ele manteve vários relacionamentos extraconjugais, ok? Foi a vida dele. Mas ele tinha ele construiu um chateau, um pequeno castelo, digamos assim, e lá ele recebia supostamente amigos, pessoas que ele tinha em alta cota, digamos, ele entendia que eram seus amigos. E essas pessoas eram os comensais, vinham, ficavam na sua casa, participavam, digamos, de eventos, enfim, frequentava a sua casa e abusava da sua generosidade. Alexandre Dumas era uma dessas pessoas, pelo que se sabe, pelo que é visto na biografia dele, pelo que se é lido, que ele era uma espécie de mão aberta.
E ele também gastava mais, muito mais do que ele ganhava, embora ele, olhe bem, ele era uma pessoa bem de vida. Ele foi bem sucedido, mas ele gastava sempre muito mais, muito mais. Ele não tinha um controle sobre isso. Graças a isso, né, que aconteceu no final de vida, e ele não morreu com tanta idade, ele morreu com 68 anos. Sabemos que 68 anos, hoje em dia, as pessoas estão na academia, às vezes até casando, né? Começando uma vida. Aos 68 anos ele faleceu por situações financeiras gravíssimas, situação financeira gravíssima, sendo ajudado por um filho, não se sabe qual. Um filho estendeu a mão no final da vida dele. Então ele tinha tudo para ter terminado a sua vida de uma forma bem tranquila, mas não. E não tinha essa visão crítica das pessoas que estavam ao seu redor. Porque abertamente é escrito lá na biografia dele que abusavam da bondade dele, da generosidade dele, digamos assim. Tinha o maior prazer em receber pessoas, mas temos que saber quem são as pessoas, né, que há dentro da nossa casa. Alexandre Dumas nasceu no dia 24 de julho de 1802 na França e morreu no dia 5 de dezembro de 1870, também na França. Ele era filho de Tomás Alexandre Dumas, também conhecido como General Dumas, de Marie-Louise Elisabeth Labouré. Curiosidade. Quando Alexandre Dumas morreu, ele foi enterrado na sua cidade natal. Só que isso tem uma causa específica que muita gente talvez não vá saber. Foi por conta de um racismo, né? Lembrem, ele é um afrodescendente, embora muito bem sucedido, era um afrodescendente, tá? Seu pai sofreu um insulto lá no teatro, lembram? Pois é, de outro general. É um general de pele branca, né? Enfim, mas ele, apesar de ter sido, não, ele é imortalizado pelas suas obras atemporais, mas o enterro dele aconteceu em sua cidade natal. Depois veio à luz a questão do racismo, no sentido de que o governo francês, muitos anos depois, no caso, no século XXI já, repararam esse histórico erro cometido em relação a Alexandre Dumas. No governo de Jacques Chirac, lembrando que eu não falo francês, tá? Jacques Chirac, em 2002, o corpo dele foi exumado e levado para Paris para ser enterrado no Panteão, juntamente com os grandes escritores e filósofos que fizeram a nossa história, né? Que tem grande relevância na história da humanidade, como Rousseau, como Voltaire e o próprio Victor Hugo, que é o grande escritor de Os Miseráveis. O livro Conde de Monte Cristo, ele foi finalizado em 1844. Porém, ele veio à luz, ele chegou ao público no formato de folhetim. Alguém lembra o que é folhetim? Folhetim é um gênero literário em que as histórias elas vêm de forma seriada. Como hoje nós temos os seriados na Netflix, assim também acontecia com a literatura. Ou seja, o autor escrevia um capítulo e no dia seguinte vinha no jornal de novo, isso era no jornal, tá, gente? Jornal e revista. Então vinha publicado um capítulo, uma sequência. Depois parava, continuava a sequência no dia seguinte como uma novela. Ou seja, o folhetim é o antecessor da novela. E para quem não sabe, lá para os anos 80, 70, 80, tinha assim, quando terminava o capítulo, cenas do próximo capítulo. Então a gente tinha uma certa ideia do que poderia acontecer no dia seguinte. Só que eles eram mestres em colocar só aquelas cenas que prendiam a nossa atenção, para garantir a audiência no dia seguinte. Originalmente, o Conde de Monte Cristo, ele tem mais de 1000 páginas. Agora imagine, foram 2 anos de folhetim. Foram muitos jornais vendidos. Mas afinal de contas, do que se trata a história de O Conde de Monte Cristo? É a história de Edmond Dantès, um marinheiro de 19 anos, generoso, puro de coração. Ele não via maldade em nada e é apaixonado por Mercedes. E acreditava que Fernand Mondego era o seu melhor amigo. Não, ele não via maldade em nada. Sabe essas pessoas que não viam maldade em nada? Era ele. Ele fazia viagens, trabalhava como marinheiro promissor. E ele tinha um colega chamado Danglars. Ele aspirava ao posto de capitão. Só que ele, o Edmond Dantès, ele era o queridinho da vez, porque ele era responsável, era competente, era comprometido com o seu trabalho, sem contar que era um excelente marinheiro. E ele foi convidado para ser o capitão do navio que ele trabalhava. E isso ocasionou muita inveja nesse colega, digamos assim, o Danglars. Mas não pense que foi só Danglars que ficou morrendo de inveja de Edmond Dantès, não. Edmond Dantès, ele achava que Fernand Mondego era o seu grande amigo. Andavam juntos, conversavam, riam. Mas, na verdade, Mondego, ele tinha uma inveja grande de Edmond. A princípio, pelo fato dele ser feliz. E feliz por ter o amor de Mercedes, que ele ambicionava com todas as suas forças. Ele queria porque queria aquela mulher para ele. Mas nem de longe,
Edmond Dantès, ele percebia essa maldade, ainda não era maldade materializada, mas nem de longe ele percebia tudo isso no amigo, que ele entendia como amigo. Edmond Dantès parte para uma viagem, para uma missão. Só que nesse trajeto, o navio ele passa pertinho da ilha de Elba. Nesse momento é que entra a história. Napoleão Bonaparte, depois ele ter entrado em uma empreitada à Rússia e não ter sido bem sucedido, ele foi destituído, ele foi destronado, digamos assim. Ele saiu do poder, ele abdicou, foi exilado na ilha de Elba. E a história se passa justamente aí em 1815, quando ele consegue, né, sair, fugir, né, quando ele escapa das tropas da marinha inglesa, digamos assim, e ele retorna ao poder marchando para Paris. Durante esse período, ele ficou um governo paralelo na França e ele governa por 100 dias. A partir daí, ele cai de novo e é exilado na ilha de Santa Helena, onde ele falece lá em 1821. Mas a história pega justamente esse recorte aí. O Alexandre Dumas ele pega esse recorte. O chefe imediato, o capitão, ele está moribundo e pede a Edmond Dantès para que entregue uma carta a Napoleão, já indo para a ilha de Elba. Ele não entende nada, só cumpre porque ele era realmente um rapaz honrado, não é questão aqui de submissão, mas ele era realmente muito competente no que ele fazia e jamais imaginou que aquilo poderia fazer a vida dele virar pelo avesso. Então, ele, fechado ali, a correspondência, ele levou até Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele entrega uma carta para Edmond Dantès, destinada a uma pessoa que ele deveria entregar, enfim. Tratava-se de uma estratégia, de um complô para trazer de volta, tirar a fuga de Napoleão para levar de volta para a França, para retomar o poder, né? Bonapartista. Ele foi, na verdade, quando ele chegou, em pouco tempo, ele foi acusado de ser um subversivo, de querer trazer de volta um dos aliados de Napoleão para trazê-lo de volta ao poder. Por conta disso, ele foi preso. Rapidamente, o mundo de Edmond Dantès, ele desmoronou, mexendo com tudo. A sua ida como capitão, a sua subida, a sua ascensão como capitão de navio, acabou ali. Mondengo, rapidamente, virou as costas para Edmond Dantès, que foi pedir ajuda, ele negou, e no filme ele coloca uma coisa muito... Nunca esqueço dessa palavra de jeito nenhum, quando ele diz, it's complicated, é complicado. Quando ele pergunta por que ele fez tudo aquilo, por que aquilo estava acontecendo, ele diz que é complicado. Quando ele vai para uma audiência, digamos assim, ele afirmando que é inocente, Villefort, que é o juiz, né, uma pessoa de grande poder, ele entende que ele vê que há uma inocência ali, porque ele é inocente. No filme, inclusive, ele perguntou, você não leu, você não abriu o conteúdo? Não. No filme ele coloca, o livro tem algumas, é fiel, mas tem umas mudanças, tá? E no filme ele coloca, não, porque eu não sei ler. E mesmo assim, mesmo que ele soubesse pela questão de honra, porque Edmond Dantès é um personagem honrado, ingênuo e honrado, ele não abriria jamais a correspondência. Então ele, ok. Mas ao mesmo tempo, ele descobre para quem aquela correspondência estava endereçada. E é justamente aí onde as coisas mudam. E Edmond Dantès, pensando que naquele momento ele já sairia livre, não, ele não sai livre. Dali ele vai direto para uma prisão. O castelo de If é um castelo que, na verdade, é uma ilha, né? Vocês procurando no Google, vocês vão ver. Castelo de If. Lá ele ficou aprisionado por 14 anos. Ou seja, foram 3 traidores. Villefort, por interesses políticos, o que queria ver Edmond Dantès longe do caminho dele, porque ele queria ficar com a Mercedes, movido por uma inveja absurda da felicidade, porque por mais que Mondengo tivesse recursos, e ele tinha recursos, era um homem bem de vida, digamos assim, e ascendeu mais ainda, mas ele tinha uma inveja profunda da felicidade, até de uma certa forma a simplicidade como ele conduzia a sua vida. Era uma vida boa. A Edmond Dantès, ele tinha uma vida boa, mas Mondengo, ele era muito envenenado, ele não aceitava que aquele amigo, aquele homem, tivesse tantas riquezas das quais ele não usufruía. E por último, Danglars, que ele queria ser capitão do navio, seria a forma de tirar Edmond Dantès do caminho. Ou seja, foram 3 traidores. Essa conspiração levou Edmond Dantès, com tão pouca idade, para uma prisão de segurança máxima. E ali começou todo o infortúnio de Edmond Dantès. No livro já é espetacular. No filme, a gente consegue ver bem todo o sofrimento. E quando ele chega naquela prisão, ele é recebido de uma forma muito dura. Lá na cela dele, chamada célula lúgubre, fria, mórbida, sem vida, absolutamente nada, tudo respirava morte.
desencanto, desilusão. Era uma prisão horrível e dali só se saía morto. Não tinha jeito. Só tinha uma pequena luz que vinha lá do alto. Era a única maneira dele saber que se havia sol, se era sol ou não. Edmond Dantès, ele orava, ele rezava, ele chorava, ele se desesperava. Ele perdeu completamente, quase que ele enlouquece. Foram anos ali, a única coisa que ele podia fazer era criar na imaginação dele ilusões, fantasias ou lembrar de como era a vida dele. Até que um dia aconteceu um fato inusitado. Ele ouve como se fosse alguém raspando a pedra, né, da prisão e tal. Ele começa a ouvir aquilo ali e acha estranho. Ele começa, quem está aí? É algum operário? É alguém querendo escapar? Afinal de contas, do que se trata? Ele percebeu que uma pedra foi tirada e a cabeça de um senhor idoso apareceu diante dele. Ele se infiltrou e apareceu só a cabeça dele. E ele, de que se trata? Ah, nossa, meu amigo, aqui não é a saída, aqui é outra cela. Meu Deus. Era uma pessoa, um senhor já idoso, mas que tinha uma força ainda, que queria fugir. Que queria fugir de qualquer jeito. Gente, há anos que ele cavava. O nome dele era Abade Faria. Um homem de muita cultura, porém já idoso. Eles se tornaram grandes amigos. Dentro da prisão, ele era tido como um louco, porque ele dizia aos quatro ventos que ele era dono de uma grande fortuna, que ele era milionário. Apenas não estava materializado ali, né, gente? Mas que ele era milionário, que ele tinha uma grande fortuna. E todo mundo levava na brincadeira, é um louco, ele não sabe o que diz. Edmond Dantès vê o Senhor em lágrimas, de tristeza, porque ele empreendeu nisso ainda uma chance, uma remota chance de se libertar daquela prisão. Aí ele bate no ombrinho dele e diz: calma, tenha calma, pobre homem, tenha calma. Você não conseguiu a liberdade, mas pelo menos encontramos um ao outro. Vamos chorar juntos e vamos também rir das nossas poucas alegrias. Então, o 27, o Abade Faria, indo pelo túnel, chegava à cela de Edmond Dantès e vice-versa. E assim eles foram convivendo, foi um alívio, foi um alento para esse homem, que eles não viam o rosto humano, assim, não viam, não conversavam. Imagina só, todos esses anos numa prisão, uma solitária. Sob tais condições, eles não enlouqueceram por muito pouco. Edmond Dantès contou a sua história para o Abade Faria. Ele falou de tudo que ele tinha vivido, falou da questão do comandante, do capitão, ter pedido para entregar essa correspondência, uma encomenda, até Napoleão Bonaparte, e como ele foi recebido de volta. E de repente, o mundo dele, como ele ficou, como ele desmoronou tão rapidamente. Só que Edmond Dantès, ele era realmente um rapaz muito ingênuo, mas o Abade Faria não. Era um homem de muita jornada, era um homem já idoso, com muita bagagem, muito sábio. Ele era um mestre. E ele, ali mesmo, todas as noites, eles se encontravam, né, passavam pelo túnel, e ele começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Edmond Dantès, pense bem, quem é a pessoa que se beneficiaria com o seu afastamento, com o seu sumiço, com a sua morte, com a sua prisão? Quando ele formulou, a cena é perfeita, tanto no livro como também retratado no filme, quando ele faz esse quebra-cabeça todo e monta, e faz com que coloque de uma forma muito lógica e racional todos os passos dos 3 traidores, ele diz, realmente, todos eles tinham a ganhar com a minha saída. Então foi um complô muito bem armado. E ele, naquele momento, eu creio que naquele momento Edmond Dantès, ele começa, do garoto ingênuo que ele era, do rapaz ingênuo, ele começa a se tornar um homem objetivo, um homem frio. Ele vai ter que, passa por um caminho de começar não é refinar, a palavra aqui é que ele vai começar a controlar essas emoções para que no futuro ele execute a sua vingança. E ele vai executar. Mas ele não podia sair daquela forma, né? Não podia, ele não tinha nada. Mas aí eles entraram em um acordo, não podiam sair ali. Era uma prisão realmente de segurança máxima. Abade Faria e o Edmond Dantès entram num acordo de vamos cavar, vamos agora, vou recalcular para que a gente chegue até um determinado ponto que a gente possa cair no mar. Sabe Deus como eles sobreviveriam. Mas enfim, era a única chance, era tudo ou nada. Ele recalculando, eles começam de novo a escavar, gente. É um trabalho tão grande. É tudo ou nada. Durante esse período de convivência, o Abade, ele foi o divisor de águas no meio toda essa trajetória de tanto sofrimento do Dantès. Ele falou para Dantès, se você sair daqui do jeito que você tá, o que vai ser? Meu amigo, aprenda.
mude, cresça, porque o Edmond Dantès ele não era um homem de leitura. No filme ele não sabe ler e no filme, no livro, ele coloca que é um homem de pouca leitura, ele não consegue fixar nada, ele teve pouquíssimo, era muito rudimentar, ele não tinha conhecimento. Era um homem simples, um rapaz simples, muito simples. E se tratando de conhecimento literário, então, intelectual, muito pouco. Era um marinheiro, né, e fazia muito bem seu ofício. O Abade, ele tinha grande, era uma enciclopédia. Ele ensinou tudo o que ele sabia. Ele diz, meu amigo, se tem uma coisa que ninguém vai te tirar, é o conhecimento. Essa parte é magnífica. É o conhecimento. Adquira conhecimento. Mude a sua postura. E ele mudou. Ele ensinou filosofia. Ele ensinou física. Ele ensinou matemática. Ele ensinou idiomas. Ele ensinou esgrima. Ele ensinou etiqueta. Como ele se comportar nos melhores salões de Paris. Da Europa e do mundo, né, gente? Mas, em uma dessas escavações, no filme, há um desmoronamento que abate o Faria, que já tem uma saúde frágil. E ele diz que não vai ter muito tempo de vida. No livro, ele passa mal. Numa madrugada, ele passa pelo túnel, ele escuta o amigo, o Edmond Dantès, ele vai até ele, o que está acontecendo? Eu não estou me sentindo bem. Ele passa a ter uns espasmos, ele não se sente bem, ele passa muito mal. E ele pede esse medicamento. O que eu posso fazer? Me dê esse medicamento que tem aqui, me dê só umas gotinhas. E ele consegue dormir profundamente. Ele dorme profundamente. Dali, para menos de um ano, ele não sobrevive, ele não consegue. Mas ele tem uma conversa antes com Edmond Dantès. Ele senta e conversa e diz que não vai ter mais muito tempo de vida. E ele conta a história dele toda. Por que o chamam de louco? Por quê? Porque ele fala que tem um grande tesouro. Só que ele confirma que há um grande tesouro, sim. Uma vez constatada a morte de Faria, os guardas providenciaram um saco de lona, uma coisa bem rústica, bem grosseira, para colocar o corpo do Faria. Então ele tem uma ideia mirabolante, uma ideia que fez o coração dele palpitar, ele ficou nervoso, mas era tudo ou nada. Foi até a cela do Faria, tirou o corpo dele, trouxe para sua cela, colocou no seu catre, aquela cama, né, do prisioneiro, cobriu com os farrapos, resto de pano, enfim, cobriu o corpo dele. Entrou de novo no túnel, ele mesmo entrou no saco e ele tinha em suas mãos, fabricado na cela pelo Abade Faria, até isso ele deixou, uma espécie de agulha, uma faca que ele fez com pedacinhos de panela, que ele mesmo foi fazendo, né, o instrumento dentro da cela para os projetos dele. Ele usou como se fosse uma agulha, feita dessa forma muito rudimentar, e costurou esse saco a ponto de não ver nenhuma fresta mais de nada. E ali ficou bem quieto. Pegaram pelo ombro, e um deles ainda teve a ideia, vamos colocar um peso nos pés dele, para que o corpo afunde mais rápido, né? Ainda quiseram fazer isso, e fizeram. Pensaram e fizeram. Colocaram uma pedra, um peso ali, e na hora que jogaram, para justamente o corpo afundar ali mais rápido. E assim foi feito. 1, 2, 3, jogaram o corpo de Dantès. Ele só sentia, no livro é descrito, ele só sente o corpo sendo jogado, não sente mais nada, só o ar. Até que ele cai ali no mar, à noite, gelado. Ali mesmo ele poderia ter morrido. A primeira coisa que Edmond Dantès tenta se livrar desse peso, porque o corpo dele foi realmente afundando. Ele tenta desesperadamente tirar esse peso dos pés para poder subir, né, na parte do mar, em cima do mar ali. Imagina o desespero dele, quando ele se libertou, quando ele subiu, o medo de ser devorado por algum animal marítimo, o frio estava congelando seus ossos, ele teve que manter um controle muito grande para não ser arremessado entre as pedras e morrer ali também. Ele nadou desesperadamente à noite com o frio, do jeito que ele estava, era tudo, como eu disse, ou nada. Poderia ter sido devorado? Poderia também. Até que ele chegou a determinado ponto, ele nadou muito, ele nadou por volta de quase 2 horas consecutivas, ou mais. 2 a 3 horas consecutivas ali. Imagina o preparo físico desse homem, preparo físico que ele já devia ter antes, né, gente? Porque ele ficou preso durante 14 anos. Mas a força de vontade, o desejo de viver, movia tanto, que ele foi só no automático, o trabalho da mente dele foi tão forte que ele conseguiu chegar até um determinado ponto. Não era uma ilha, mas um determinado ponto no mar que ele conseguiu se erguer lá e ficar por um bom tempo, né? Ele pensou rapidamente, a barba comprida, o cabelo comprido, que foi que ele olhou. Aqueles 2 corpos chegaram ali numa providência, né? Fazer o que aconteceu, né? Eles 2 faleceram. Ele olhou qual daqueles marinheiros tinha um corpo mais parecido com o dele, tirou as suas vestes que eram de prisioneiro, porque se ele fosse descoberto com aqueles trajes, ele voltaria de novo para o castelo de If. E ali, talvez ele nunca mais pudesse sair. Ele trocou rapidamente de roupa e caminhou tentando encontrar uma maneira de sair daquela ilha. Foi avistado um navio
E ele sabia que aquele navio, ele não chegaria tão perto. Então era ele quem teria que entrar em ação. Por isso que eu admiro tanto Edmond Dantès, um dos personagens que eu mais admiro dentro da literatura. Ele viu a oportunidade, ele não ficou esperando que o navio viesse até ele. Ele foi até o navio. Ele era um exímio nadador, como já foi visto, né, gente? Como já foi falado aqui. Ele nadou, né, para escapar da morte iminente ali no mar e conseguiu chegar até aquele ponto. Ele nadou e se colocou à vista, ele vendeu a sua imagem, digamos assim. Ele nadou até próximo àquele navio na esperança de que, gritando lá perto, eles pudessem escutar. E foi assim que aconteceu. Ele nadou, chamou socorro, socorro, homem ao mar. O capitão rapidamente enviou os marinheiros para que pudessem resgatá-lo. E ele foi resgatado. O navio era de contrabandistas, mas Edmond Dantès não queria nem saber, né? O capitão ainda tinha desconfiança, obviamente, né? Tinha uma desconfiança daquele homem estranho, aquele marinheiro estranho. Mas no final de 2 meses, ele já estava completamente integrado ao grupo, já tinha feito um grande amigo chamado Jacob, um marinheiro que se tornou um grande amigo. Edmond Dantès, ele tem muita sorte, né, com a questão da amizade, apesar de toda a traição que ele passou, né, no início da sua vida, no decorrer da sua caminhada, é como se fossem anjos, pessoas que foram chegando, pessoas que realmente chegaram para ajudá-lo, né, nessa trajetória dele. Até que teve um dia que o capitão chamou para desembarcar, ele evitava sair para não ser reconhecido. Mas o capitão, você tem algum receio da justiça, de ser pego alguma coisa? Ele fez uma pergunta em relação à justiça. Ele, não temo nada. Ele ousadamente falou, não temo nada, não devo nada à justiça, nada temo. Então, sendo assim, com essa afirmação, ele dissipou qualquer suspeita do capitão. Então me acompanhem, vamos ao encontro. Era um encontro de contrabandistas. Na verdade, eles pegavam produtos e vendiam de uma forma que não passasse por impostos, nenhum tipo de burocracia, como o próprio capitão falava. Eles ganhavam muito dinheiro com isso, né? Ele desviando da questão dos impostos. E nessa reunião, eles tinham tapetes, um deles tinha tapetes que não tinham mais onde guardar, onde esconder, porque tinha que esconder os produtos para vender. Aí foi quando, mais uma vez, a mente genial de Edmond Dantès, ele diz, nossa, mas e aí tem mais, ele é tão ousado que ele diz, que tal a ilha de Monte Cristo? É uma ilha distante, não há passagem de navios praticamente, ela passa de uma forma invisível, não há por que ir até lá. Deve ter, e eu conheço muito bem, há lugares onde os produtos podem ser escondidos. Mentira que ele nunca foi lá, né, gente? Ele estava querendo uma oportunidade, e a oportunidade chegou na hora certa, porque ele estava com um mapa. Ele estava com o mapa do Abade Faria. Ele fez a proposta e logo foi aceita. Ele mal podia se contentar de tanta felicidade, porque era a oportunidade de chegar até a ilha de Monte Cristo. E assim foram. Só que ele tinha que dar um jeito de ficar ali. Ele foi em um ponto mais alto na ilha, assim, tão alto, uma altura X, e chamou os marujos. Oi, gente, eu tô aqui, tal, chamando a atenção deles. Foi justamente o que ele queria. Até que ele simulou um desequilíbrio e saiu rolando. Rolando. Os marujos ficaram loucos. Ele já era muito querido. Ele é um personagem encantador, né? E muito eficiente. Ele rolou, caiu e ficou, simulou um machucado, ou então ele realmente se machucou. E precisamos partir. Dantès está machucado, vamos levá-lo ao navio. Não, por favor, capitão, não, por favor, companheiros, me deixem aqui. Não tem problema nenhum, eu consigo me virar, não quero ser um peso para vocês. Eu não quero ser um peso. Simplesmente vão. Vocês vão, fazem a ação de vocês e voltam para me resgatar. Eu vou ficar bem, prometo, eu só não quero ser um peso nenhum no navio. O capitão ele não demorava muito com conversas, não. Ele era bem objetivo, sabia que ele daria conta, porque ele é eficiente mesmo. Ele é um homem eficiente, né? E o navio partiu. Foi tudo que ele quis. Ele vasculhou. É bom ler o livro para ver esses detalhes. Ele vasculhou. Tem que ter alguma coisa. Há de ter alguma coisa aqui. E sem entrar muito em detalhes, que quem lê o livro vai amar nisso tudo, ele encontra um ponto que ali havia um diferencial. Foi justamente ali, abrindo, descobrindo, abriu um porta, e ele encontrou uma entrada, uma passagem, e se deparou com um tesouro, realmente o tesouro diante de seus olhos. Depois de fuçar muito ali, mexer em muito, ele encontrou o tesouro. Ele encontrou o tesouro de César Espada, desde o século XV. Algo inimaginável, que, como diz um livro, que uma mente frágil poderia até enlouquecer de tanto tesouro, de tanta coisa ali. Um tesouro imenso e imensurável, né? Aparentemente imensurável. O que foi que ele fez? Colocou nos bolsos o máximo que ele pôde, de pedras, diamantes, enfim. E levou. Na hora que o capitão voltou da empreitada, né? Junto com o Jacob, ele entrou no navio, foi resgatado e tudo bem.
O que vai acontecer deste ponto em diante, como ele vai se vingar de cada um dos seus traidores, gente, só lendo o livro, porque é de uma forma tão arquitetada, é tão estratégico, ele é um mentor intelectual dessa vingança de uma forma tão cuidadosa, tão habilidosa, é fascinante. O que vai acontecer com Mercedes? O que foi que aconteceu com essa... Detalhe, o livro para o filme tem umas diferenças, tá? Mas o livro é fascinante e o filme também é fascinante. Com Jim Caviezel, por que falo dele? Porque é um ator espetacular. Quem assistiu, repito, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, é o mesmo ator. Então ele interpreta, ele encarna toda a frieza necessária, toda a diplomacia do Conde Monte Cristo, quando ele se infiltra, ele impressiona as pessoas. Quem não se impressiona a chegada dele, para impressionar nos bailes, como ele se apresenta, o homem misterioso, dono de uma fortuna absurda, incalculável. O livro, ele pega você pela mão e faz você embarcar em cada uma dessas façanhas. Só pelo que eu contei aqui. Mas depois fica o filme. Vai ser fascinante ver no filme também como acontece. Embora, repito, haja alguma diferença. Primeira grande lição. Não confiar cegamente. Vamos lá à história do Mondego, no começo. Que Dante gostava demais, tinha em alta cota, confidenciava suas emoções, a sua vida. Não confiar cegamente é a primeira grande lição. E isso se estende. Colegas de trabalho, pessoas que estão ao redor, familiares. Então, fique sempre atento. Né? Não é que fique o tempo todo em estado de alerta, mas fique bem ciente de quem está ao seu lado, de quem realmente torce por você, de se isso é realmente genuíno. É bem verdade que isso a gente só entende com a maturidade. A gente vai apurando e vai percebendo quem realmente é quem na vida. Mas mesmo assim, tem gente que vai envelhecer e nunca vai entender. Por isso que leva tanto na cara, né, gente? Porque não consegue perceber as reais intenções das pessoas que estão ao lado. Portanto, primeira grande lição que Edmond Dantès nos ensina: não confiar cegamente nas pessoas. A segunda grande lição, que isso acho que todo mundo concorda, é a resiliência. Edmond Dantès, ele dá um show de resiliência. Ele ensina, mesmo quando ele está bem perto de naufragar, no sentido de desistir de tudo. Ele teve que manter, na verdade, resiliência e o equilíbrio, né? O equilíbrio antecede para que venha essa resiliência toda. Porque ele poderia facilmente ter desistido de tudo ali. Facilmente, só bastaria não parar de comer. Depressão, tristeza, a frustração, a decepção, nenhuma perspectiva de futuro. Encarcerado numa cela imunda, sob tais condições subhumanas, em uma ilha, que praticamente fuga zero, ele poderia ter sucumbido, é óbvio que sim. Mas ele se agarrou às suas lembranças, sem que fossem as lembranças de dias felizes, para manter a sua mente uma certa estabilidade, nem que fosse pouca, mas uma certa estabilidade, que garantiu um certo equilíbrio, que acabou culminando numa resiliência. Uma resiliência é a capacidade de enfrentar a má sorte, de enfrentar as adversidades, de se reestruturar e aprender com elas. Segunda grande lição, resiliência. Terceira grande lição, a importância do conhecimento, como eu falei já na segunda. O conhecimento, ele liberta. O conhecimento é poder. É clichê, mas é verdade. O conhecimento é poder. E Edmond Dantès, o personagem, mostra isso muito bem. E o Abade Faria faz com que ele incorpore essa verdade e tome posse disso. Ele passa a deter múltiplos conhecimentos, é um polímata. Ele passa a ter vários conhecimentos em todas as áreas. E além de se tornar um grande esgrimista. E com etiqueta, em como lidar na sociedade, em como ele se torna muito hábil em tratar com as pessoas, em perceber essas intenções e avaliar as pessoas, né, o comportamento delas, para nunca mais na vida dele ser pego daquela forma, né? A quarta grande lição, a paciência, a não desistência, na verdade, a não desistência. Um monte de gente desiste logo no primeiro impacto. Não aguenta. E depois fica culpando a Deus e ao mundo pela sorte que tem ou pela vida que tem. Quantas pessoas saem por aí, tanto no plano físico aqui, né, na convivência física, como nas redes sociais? É muito comum hoje, virou moda, o pessimismo. Virou moda. Ave Maria, você coloca uma mensagem e vê uma enxurrada de mensagens pessimistas. É o tempo todo. Só basta olhar, né, nas redes sociais. A desistência pode ser muito fácil, mas os frutos realmente são amargos. É clichê, mas é verdade. Então, a grande lição que Edmond Dantès deixa ali é a não desistência. Lá no cantinho dele, no barco de contrabandistas,
calculou o momento oportuno, apareceu, agarrou. O que ele tinha a perder, gente? Ele calculou, apresentou a oportunidade no tempo certo, no time certo. Ele agiu no momento certo. A importância do agir no momento certo. É agir e não desistir. Ele deixa essa grande lição. O personagem é magnífico, é rico de todas as formas. Edmond Dantès é rico, é um personagem riquíssimo. Ele não desistiu. Com o mapa guardado ali, no momento oportuno, apareceu e foi, e calculou, e simulou a queda, e não desistiu, e mudou toda a sorte dele. Lembrando que, como eu falei, pessoas desistem facilmente e depois culpam a todo mundo que está perto em uma enxurrada de pessimismo, de mensagens nada que agregam nada. Porque desistem, mas a vida é de cada um vive a vida que lhe cabe. Edmond Dantès, ele se tornou o senhor do seu destino. Ele tomou posse, ele agarrou isso e mudou a sorte dele porque ele não desistiu e entrou em ação. Então, pessoas boas, pessoas de relevância, que são pessoas inspiradoras e transformadoras, essas sim, tem que permanecer em nossas vidas e nós na vida delas. Quinta lição, paciência e foco. Como ele nos ensina, o personagem, a manter o foco e a ter paciência. Imagina ele dar de cara com os seus traidores e manter o sangue frio. Qualquer pessoa, talvez, que vocês conheçam aí, partiria logo para bater na cara, né? Botaria tudo a perder, tudo ficaria perdido. Mas ele não permite que isso aconteça. Foi muita coisa que ele passou. Para se perder por uma emoção mal colocada, de jeito nenhum. Ele era sábio. Ele se tornou uma pessoa muito sábia, prudente, muito... Quem ficou 14 anos numa prisão e passou tudo o que ele passou, por que ele perderia tudo, gente? Só se ele fosse louco, coisa que ele não era. É isso, gente. Foi maravilhoso e eu espero que toda essa análise desse livro traga muita clareza para vocês e para as pessoas que cercam vocês aí. Gente, aqui no canal tem outras análises. O Conto de Natal, aqui também tem Machado de Assis, aqui tem as Crônicas de Nárnia. Então são vídeos preparados com muito carinho, porque o interesse aqui não é só divulgar o livro, mas também fazer uma análise dos personagens. Porque, na verdade, nós aprendemos com eles, aprendemos com esses autores e refletir na nossa própria vida. Então, esse é o intuito do nosso clube de leitura.